E aí, turma? Bom, voltei novamente. Deixa eu me reposicionar aqui na cadeira. Essa pausa aproveitei para tomar um gole de água. Só sobraram aí duas questões. E essas duas questões que sobraram são aqui, essa na ordem aqui era a primeira e a terceira, né? Então tava uma ordem bem doida aí. Peço desculpas. Uma coisa, um detalhe que tem aí no sistema log que ele ordena pela ordem de criação das questões, e não pela ordem que eu mandei colocar na lista. Então acaba que essa questão aqui ela já foi colocada no sistema há muito tempo atrás, bem mais tempo que essas outras. Então aqui, ó, essas três aqui, elas estão na sequência bonitinha que eu criei elas, essa, depois essa, depois essa. Então elas aparecem na sequência que deve ser. Mas essas três aqui que são mais antigas, elas acabam aparecendo primeiro, porque elas foram cadastradas primeiro. Mas enfim, não precisa explicar isso não. Vamos para o que interessa. Olhei as duas questões, talvez a mais tranquila seja essa daqui, preenchendo o vetor 1. É a versão 1 desse preenchimento de vetor. Deve ter uma versão 2 e uma 3 mais para frente. Vamos lá. Ele diz assim, ó. Leia um valor e faça um programa que coloque o valor lido na primeira posição do vetor n de 6 posições. Pela natureza da questão, eu até sugiro que você comece aqui, ó, criando este vetor. Ele não pede para ter um nome específico. Só uma dica, mesmo que ele peça um específico, você pode criar com o nome que você quiser. Ele não avalia o nome que você deu. Fique tranquilo aí. Vou criar com esse nome, você pode criar com o nome que você quiser. Só o nome dele. E você vai criar um vetor, vai ler ele e colocar na primeira posição. Como é que eu coloco uma coisa na primeira posição de um vetor? Faz isso. A na posição 0, você recebe isso que é um número. É um número inteiro, né? Ele diz assim, ó, coloque, leia um valor e faça um programa que coloque o valor lido na primeira posição de um vetor um vetor n de 6 posições. Vou rebatizar de in, certo? Ele disse que era in, eu não tinha visto que ele tinha dito que era in. Para colocar na primeira posição, você faz n na posição 0, e eu já estou vendo ali que são inteiros, isso é um valor, mas é inteiros. Então, paciente. Não acho que ele tem alguma pegadinha e vai botar algum valor real lá nos casos de teste extras, lá de baixo, né? Mas se tiver, a gente troca depois se um passe foi. Não acho que é o caso. E ele vai ter 6 posições. 6 posições. Mas, por enquanto, eu não vou colocar nenhum for aqui, porque eu vou terminar de ler a questão para ver o que ele quer que você faça. Ele diz assim, daí para frente. Mas vai ter que armazenar 6 coisas. No final, ele vai ter que imprimir 6 elementos. Em cada posição subsequente, a primeira você deixou que ele digitasse. Massa. Coloque o dobro da posição anterior. Por exemplo, se o valor lido for 1, os valores no vetor devem ser 1, 2, 4 e 8, e assim sucessivamente. Mostre o vetor em seguida. Pesado, hein? Você vai deixar ele digitar apenas o primeiro elemento, e os demais você vai criar ele sendo o dobro do que você armazenou. Então, se você armazenou uma coisa qualquer na posição inicial 0, o que você vai botar na posição 1 vai ser o valor que tem em 0, que é a posição inicial, multiplicado por 2. É o dobro do que estava no anterior. E na posição número 2, você vai colocar o que estava na anterior, que é n vezes 2. Então você vai colocar na próxima posição sempre o dobro da anterior. Ó, que nessa aqui que é a 3. O próximo aqui
Você vai colocar aqui em n, a anterior que é 2, vezes 2. Tá, mas ele vai ter 6 posições. Vou ter que ficar fazendo essa brincadeira até chegar no último. Já tá perto, né? Seriam mais 2 aí. Então, se você quisesse continuar aqui, era só fazer isso. Ó. Dá um Ctrl C aqui, Ctrl C de novo, ó. 4, o 5. E aqui, ó, é a anterior que é 3, aqui é a anterior que é 4. E você desse jeito conseguiu aí gerar todos os números. Você pode até agora dar um alerta. Essa questão não explica uma coisa, eu até peço desculpas, mas ela deveria explicar que ele quer imprimir eles assim com a vírgula. É o número separado com a vírgula. Caramba, como é que eu vou botar esse bicho aqui, né? Como é que eu vou... Eu tenho que imprimir os 6 elementos ali colados, separados com a vírgula. Mas, antes disso, né, vou fazer aqui, né? Para exibir os 6 elementos do vetor, você faz um for assim, ó. Igual a 0, menor que 6 e mais. Opa, 9 não é, né? E mais. Faz agora aqui um alert. Aí o vetor se chama n na posição i. E a cada repetição você faz um vírgula. Pronto, acho que é só isso. Vírgula e pronto. Está colado, não tem espaço, não é só uma vírgula. Por incrível que pareça, isso aqui resolveria a questão. Acho que sim. Vou testar. Não tinha testado desse jeito antes. Mas, bom, o que ele quer é isso. Só que não, violão. Deixa eu ver se é a impressão. Ah, aqui tem uma vírgula a mais aqui, ó. Mas tá correto, ó. 1, 2, 4, 6, ó. O número eu acertei, só colocou uma vírgula no último. Porque ele está imprimindo sempre uma vírgula após cada bichinho. E ele, só de sacanagem, no último ele não quer essa vírgula. Caramba, como é que eu vou tirar essa vírgula aí desse último? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Não, na verdade, assim, eu tenho um problema aí. Eu tenho que tirar, eu tenho que colocar essa vírgula em todos, menos no último. Um jeito de fazer é esse aqui, ó. Você faz isso. Você diz que a impressão é de um jeito em determinadas situações e de outra quando a situação muda. If o i é igual, se o i for 5, o último vai ser 5, né? Se o i for 5, vai ser o último. Quando ele for o último, você vai imprimir assim. Quando for a última repetição, o i é igual a 5, a última. Quando ele chega em 6, ele não tá mais, ele não vai mais entrar para repetir. Então, quando o i for 5, ele está na última repetição. Se for a última repetição, vou colocar vírgula. Caso contrário, né, um else aqui, deixa a vírgula aparecer. Vamos ver se deu certo. Agora deu certo. Vê, ó, que consegui tirar a vírgula. Que massa, ele não exibiu a vírgula no último. Então, se for o último, tu não exibe vírgula. Se não for, né, se for qualquer outra coisa que não seja o último, você imprime com a vírgula. Tá, esse é o jeito meio fácil, talvez, de fazer, e eu vou lhe mostrar 2 jeitos mais interessantes de fazer essa questão. Que é o seguinte, né? Esse jeito aqui é o jeito que eu estou chamando de força bruta, é o jeito que você não deveria tentar fazer. Você deveria tentar deduzir uma forma de fazer isso com repetição. E sempre você deve tentar fazer com repetição, olhando aqui qual é o padrão. Olhe bem para essas 5 linhas e veja o que é que repete nelas. Toda a estrutura dela se repete, exceto os índices. Só o índice aqui que muda. Como é que eu vou criar um for, uma coisa que me permita gerar esses números? Como? Ó, começou em 1 e foi até 5. Ele repete 5 vezes, mas começando em 1. Então eu vou tentar aqui desenhar esse for aqui. Mas antes de saber quantas vezes repete, né?
Como é que eu deduzo aqui essa linha? Vou separar aqui do lado. Até separar aqui, essa aqui é a primeira. Vou dar uma copiar aqui e vou colar aqui. Substituir isso aqui por variáveis. Você tem que perceber que são dois números diferentes. Então, se aqui é x, aqui é uma outra coisa. Uma outra variável. Se aqui é i, aqui é outra coisa. É um j, por exemplo. Chamar de i e j. Mas existe uma pequena relação entre eles. Né? Se aqui é 1, esse aqui é 0. Quando aqui for 2, aqui é 1. Ou seja, o número desse segundo aqui, desse outro lado da igualdade, do lado direito da igualdade, é sempre o anterior menos 1. É sempre esse daqui menos 1. Então, o que está aqui desse lado é sempre o do lado esquerdo menos 1. Então, se aqui é i, daqui é sempre i menos 1. Em todos os casos aqui, ó. Quando aqui era 2, aqui era 1. Então, quando aqui é 3, aqui é 2. Então, se aqui é i, o daqui de dentro do lado direito é i menos 1. Então, a equação padrão geral é essa daqui. É essa equação aqui que tu vai repetir. Essa aqui é a equação que você usa para repetir. Vai repetir o armazenamento seguindo esse padrão aqui. Onde você pega o número anterior, multiplica por 2 e bota no da vez. E só dá certo porque o zero já está aqui, né? O primeiro elemento de todos que vai aparecer aqui vai ser 0. Esse i, ele tem que começar nesse primeiro número aqui, que foi 1. Então, o i, ó, vai começar em 1. E o i vai até chegar em menor ou igual a 5. Se você quiser fazer menor que 100, também daria certo. E a cada repetição você faz i mais mais. Depois de 5 vezes, ele vai parar de repetir. E não precisaria fazer desse jeito aqui. É mais interessante fazer desse outro aí. Vamos ver agora se ainda dá certo? Você bagunçou tudo. Ó, continua ainda com acerto de 100%. Para terminar, eu vou mostrar uma coisa super massa. Sempre que ele mostrar aqui na questão a impressão dessa forma aqui de uma lista separada por vírgulas, você não precisa fazer um for todo rebuscado desse jeito não. Um único alerta resolve isso aí. Esse alerta aqui, ó, esse algoritmo inteiro aqui que a gente fez, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, para fazer essa impressão do vetor numa lista separada por vírgulas, pode ser facilmente resolvido com um único comando, um alert simples, onde você faz isso. Ó. Manda imprimir o nome do vetor. No caso aqui, meu vetor é n. Se você fizer alert e só o nome do vetor, ele imprime exatamente desse jeito. Então, ó, posso vir aqui, comentar tudo isso. Opa. Comentar todas essas linhas aqui. Submeta de novo. E tudo certo. Então, esse gigantesco algoritmo de impressão que eu fiz aqui, super rebuscado, é legal, é massa. Mas você pode imprimir com esse mesmo efeito apenas fazendo alert e o nome do vetor. Ele vai entender que ele é um vetor e vai imprimir ele separado por vírgulas. Show de bola, certo? Bom, acabou que nem foi tão difícil assim a questão, né? Ela é bem curtinha. Agora ela tem um raciocínio que é um pouco mais difícil de captar, como resolver. E você pode resolver daquele jeito, né, a impressão, ou desse jeito aqui que é muito mais simples, muito mais elegante. Massa? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado dessa resolução. Falta só uma para terminar a lista. Então, guarda um pouquinho e já vem aí a próxima lista. A próxima lista não, a próxima questão. Guardo vocês. Até lá.